Os projetos de lei que circulam na Câmara Municipal de Salvador influenciam diretamente a vida de milhões de soteropolitanos. Debater com autores e opositores cada um desses projetos é o papel deste programa. Fiquem com a gente no Questão de Ordem. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Questão de Ordem. E aqui, como sempre, a gente descomplica a política da nossa cidade. A nossa convidada de hoje é natural de Nova Soura, interior da Bahia. Ela iniciou sua vida política em 77, quando ingressou no movimento estudantil de resistência à ditadura militar. Em 82, ela presidiu a Associação de Moradores de Bairro da Federação, assumindo 2 anos depois a coordenação geral da Federação das Associações de Bairro de Salvador. Militante da área de saúde, nossa convidada também faz parte da direção do Sindisaúde da Bahia, filiado ao PCdoB, desde 79. Foi dirigente do Comitê Distrital do Funcionalismo Público e dirigente do Comitê Municipal da Direção Estadual do PCdoB. Com forte relação com os movimentos sociais, suas principais bandeiras de luta são em defesa dos direitos das mulheres e o enfrentamento ao machismo, ao racismo e à homofobia, e em defesa do SUS e da saúde pública e da qualidade. Também defende a acessibilidade para pessoas com deficiência e transtorno mental e atua diretamente na luta antimanicomial. Além disso, mantém relações com movimentos sindicais, associações de moradores e diversas organizações sociais. E a nossa entrevistada é a vereadora Aladilce Souza. Tudo bom, vereadora? Tudo bom. Quando começou lá atrás, a senhora pensava em algum dia ter mandato ou foi luta, resistência? Como é que foi? Não, em 77 eu vim do interior, né? Eu nasci em Nova Soura e me criei em Alagoinhas. Então, em Alagoinhas, na minha infância e adolescência, eu já comecei a me inclinar para a participação de lutas coletivas. Naquele período, a gente atuava mais a partir dos movimentos culturais. Então, eu fiz teatro, a gente fazia festivais na cidade e tal. E isso foi me aproximando da política. A gente estava ali no período de ditadura, começando a ditadura e tal, e a única possibilidade de expressão política que a gente tinha era através da cultura. Em 77 eu vim para Salvador, entrei no diretório acadêmico da Escola de Enfermagem, já com uma participação política mais organizada. Em 79 eu me filiei ao PCdoB, e pronto, e não parei mais. Aí eu fui fazendo política a vida toda. Eu sempre achei que é o caminho da luta coletiva que ajuda a gente a transformar a realidade numa situação, num contexto de um país como o nosso, que é dominado que tem um sistema econômico e social marcado, né, pelo capitalismo, pelas diferenças sociais de classe. Então, eu sempre fui muito, sempre me indignou muito, me revoltou muito as injustiças que a gente via, e isso me levou a essa trajetória até a Câmara Municipal. Engraçadamente começou o texto falando a nossa convidada, né? Mas a gente fica um currículo enorme por trás do início do texto e muitas participações efetivas de uma coisa que numa época que não era tão comum. Quantos bloqueios a senhora, como mulher, teve que furar para fazer tudo isso na sua vida pública? Pois é, muitos. Eu comecei, quando eu terminei o curso de enfermagem, eu fui morar num bairro popular, né, na Federação, no bairro da Federação. E era com uma orientação de organizar a luta política naquele bairro. E o caminho era a Associação de Moradores. Então eu fui pedir filiação à associação, estava morando no bairro, e fui prontamente aceita. E a primeira coisa que eu pensei, mulher não participava da diretoria. Não da mesa, não participava. Não participava da diretoria da associação. Eu fui a primeira mulher a participar. Era uma associação bem antiga, né, com um estilo muito fechado, né, e era aquela coisa só de homem. Então eu tive o primeiro bloqueio ali, mas eu enfrentei, organizei as mulheres, criei um grupo de mulheres no bairro e começamos ali a fazer um trabalho que até hoje me alegra muito de ter feito esse trabalho lá atrás. Nós conseguimos, através da luta das mulheres, muitas coisas no bairro. Conseguimos, por exemplo, conquistamos uma creche. Fizemos com que o Estado da Bahia, o governo do Estado,
implantasse uma creche, transformasse um prédio que estava em ruínas em uma creche para aquela comunidade e, inclusive, conseguimos que o governo contratasse todas as mulheres que eram mães, né, moradoras que estavam naquele movimento. As pessoas depois foram incorporadas ao quadro de pessoal, viraram servidoras públicas, foram transformadas depois da Constituição em servidoras públicas e todas estão aposentadas hoje. Eu encontro crianças, né, meninos que naquela época foram da creche que hoje vêm e me agradecem. Encontro pais que vêm e agradecem. Meu filho não teria tido a trajetória que teve, não fosse a creche. E eu quero chamar a atenção, essa é uma experiência concreta que eu gosto muito, que me honra muito e que mostra a importância da creche na vida das crianças e das mulheres, porque a creche ela é fundamental para dar uma expectativa de futuro para as nossas crianças nos bairros populares, sobretudo, porque ali ela está sendo socializada, ela tem alimentação, ela está, enquanto a mãe trabalha, ela está ali abrigada, protegida, né, não está à mercê, né, das violências que a cidade, né, oferece aí toda hora. Então, essa creche é a creche Nova Esperança, fica no bairro da Federação. Outro dia, uma moça me entrevistando, fazendo um vídeo, e eu comecei a falar, ela parou e disse, eu fui dessa creche. Gente. Né? Então, me emocionou muito. Ela hoje ela está inclusive fora do estado, está na Globo até. Pois é. Então, o cuidado na infância determina, né, futuro de jovens. Né? A gente encontra hoje muita gente que está na Universidade Federal da Bahia que estudou ali naquela creche. Então, essa foi uma luta que a gente definiu a partir da organização política. O nosso partido tinha como uma das bandeiras principais na luta das mulheres a creche. E naquela época a gente fazia isso, né, e até as últimas consequências. E eu tenho essa história no meu currículo, né, para contar como uma história bem sucedida, né, como uma luta que deu frutos e que a gente se orgulha muito de ter feito. Então, esse foi um bloqueio, mas a gente tem outras, né? Tem a questão do machismo, ele é muito cruel com as mulheres. Né? E é uma das suas bandeiras, né? A gente falando aqui de participação da mulher, inclusive, eu lembro de uma coisa que a gente sempre ouve, até um pouco menos, porque a Câmara tem aprendido a lição, mas a gente ouvia muito da senhora e da vereadora Marta Rodrigues. Presidente, uma mulher na mesa. Mas sempre foi sua luta. Imagina se a mulher não podia integrar um quadro de uma associação de bairro. Imagina uma mulher na política. Foi difícil, não foi, vereador? Foi difícil. É difícil ainda. Ainda é difícil. Apesar da gente o tempo todo sinalizar, mas a gente vê que o comportamento ainda não mudou. Porque a maioria das sessões são feitas sem uma mulher na mesa, embora nós tenhamos na mesa... oficialmente nós tenhamos eleitas mulheres ocupando cadeiras na mesa. Então, nós não passamos ainda nas câmaras e nas câmaras municipais, nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal, nós não passamos de 20 e poucos %. É preciso, né, que a mulher tenha uma representatividade maior. Salvador, por exemplo, eu digo que Salvador é a cidade das mulheres. Nós temos a maior proporção de mulheres aqui, de todas as capitais brasileiras. Aqui nós somos 54,3% da população. Né? Isso eu digo que a cidade é sustentada por mulheres porque Salvador é uma cidade, a economia principal é comércio, é serviço. Quem está principalmente, prioritariamente no comércio e no serviço são mulheres. Né? No serviço de educação, majoritariamente mulheres. No serviço de saúde, 80% de mulheres. Né? E a gente vai para a economia informal. Quem é que está no empreendedorismo, no artesanato, né? Nos ambulantes, vendendo uma coisa aqui, outra lá para sustentar? As mulheres são 44,5% do mercado de trabalho em Salvador. E são também, muitas delas, né, grande proporção de mães solo, sustentam sozinha a família. E se a gente for olhar a economia doméstica, quem é que sustenta a economia da casa, do ponto de vista de fazer o trabalho doméstico, porque é um trabalho,
certo? Para garantir que a família, que o esposo, o companheiro tenha uma renda e, infelizmente, ainda o trabalho ali, o trabalho doméstico, o trabalho ainda é da mulher. O cuidado com os filhos ainda é da mulher, para sustentar essa economia doméstica que é fundamental para que a sociedade se movimente, a sociedade se sustente. Então, é preciso, essa questão da mulher, ela é uma coisa fundamental para a nossa democracia. Não existe democracia se você não olhar, não valorizar, do ponto de vista material, as mulheres, de possibilidade da sua vivência plena na sociedade e também nos espaços de poder. Então é preciso promover as mulheres, políticas públicas para liberar as mulheres para ir para a política institucional. Ter, por exemplo, lavanderias públicas, creches, gente, é uma coisa importantíssima. Para liberar a mulher para o trabalho, para ela fazer cultura, para ela estudar, para ela fazer o que ela quiser, para ela ter tempo livre para viver. E também para as crianças. Nós temos pesquisas mostrando que o investimento na criança, nos 2.000 primeiros dias de vida, é determinante para o resto da vida. Então, a creche, é aí que a creche se coloca. É aí que a gente precisa investir. Então, eu acho que Salvador, por exemplo, precisa de um investimento maciço em creche. Uma das coisas que a gente acha até irônico, vereadora, a senhora deu todos esses números aí, em termos de política eleitoral, de eleitores, no Brasil, a mulher significa mais de 51% do público que vota, dos eleitores, do público eleitoral. Mulher não vota em mulher, é isso? Pois é. O problema é que nós temos, apesar de sermos maioria, de sermos tanto maioria da população como maioria das eleitoras, mas nós não temos digamos assim, um protagonismo e de uma conscientização política, as mulheres não têm, dessa sua potência, desse seu potencial. Por quê? Porque a opressão sobre a mulher ela é muito grande. Então, o machismo, a misoginia atinge também as mulheres, do ponto de vista ideológico. Então, ela se acha inferior ao homem. A sociedade coloca a mulher num lugar de inferioridade em relação ao homem, ainda hoje. Observe que ainda hoje, apesar de termos feito tanto esforço, da gente ter avançado, ainda hoje as famílias festejam quando nasce um homem. Não fazem o mesmo com a mulher. Os homens, eles são ainda educados para o espaço público, para ir para o mundo, para subir em árvore, para andar de bicicleta, para jogar futebol. As mulheres ainda são criadas para o espaço doméstico, para cuidado. A menina já nasce com uma bonequinha na mão, cuidando. Por que não se dá um boneco a um menino? Que precisa também. E um carro a menina. Uma bola a menina. Porque, e a gente precisa acordar para isso. Então, é a forma de criar, de educar, vai fazendo com que as meninas se retraiam mais do que os meninos. E muitas vezes elas se acham incapazes de ir para aqueles lugares que os homens, naturalmente, vou botar entre aspas, ocupam. Então, eu acho que esse não basta ser maioria na população. A gente precisa empoderar as mulheres, a gente precisa promover para que elas ocupem o mesmo espaço que os homens. É uma questão da democracia. A gente aumentar o espaço da mulher nos espaços, nas câmaras, e também nos cargos executivos, também nas empresas, em todos os espaços, porque assim a gente vai estar fazendo justiça social. Antes de falar mais de política no segundo bloco, eu quero saber um pouco mais da vida pessoal da vereadora Ladilce. Quem foi a Ladilce criança? Nasceu em Nova Açores, Alagoinhas, então brincava na rua, subia em árvore, tomava banho de rio. Como é que foi sua infância? Como é que foi a sua história? Foi maravilhosa. Minha família, a família da minha mãe, minha avó materna, morava em Nova Açores e a gente já morava, meu pai e minha mãe já moravam em Alagoinhas. Mas minha mãe teve 6 filhos, ela ia para Nova Açores para mãe cuidar. Para parir, a mãe cuidava e depois voltava para Alagoinhas. Parteira, na época parteira, né? Todos os filhos de minha mãe nasceram com parteira, em casa. A gente ficava olhando pelo buraquinho, os mais novos, buraquinho do quarto, da fechadura. Mas então E como é tradicional? A senhora dava benção à parteira, benção à mãe? Todo mundo dava benção à mãe assim, né? E aos mais velhos, exatamente.
Esses hábitos são muito importantes porque demonstram, expressam o respeito aos mais velhos, né? E a gente era obrigada a falar, cumprimentar e na frente dos mais velhos, das visitas, a gente ficava calado, né? Então era todo um contexto diferente. Mas eu me criei em Alagoinhas, eu tenho boas lembranças, muito boas lembranças, tanto de Alagoinhas quanto de Nova Açores. A minha infância foi nesse interior. Alagoinhas é uma cidade maravilhosa. A gente ainda brincava, sentava nos passeios na porta de casa, né? Brincava de amarelinha, de macaco, a gente chamava de macaco, brincava de bola, de baleado, né? Então era a vida no interior, nas cidades, e eu acho que aqui em Salvador também era um outro momento. A gente não tinha esse temor que a gente tem hoje de ficar na rua. Então a gente brincava no passeio de casa ali. E a escola era perto, a gente ia andando, não tinha essa história de carro. Então, nossa cidade é uma cidade, o nome já diz, cheia de lagoas, né, e de rios. Então a gente tomava tinha muita laranja banho, também, Alagoinha, né? Muita laranja, era a terra da laranja nessa época. Banho de rio, banho de lagoa, corrida de bicicleta. No interior, a gente ia passar o interior na roça com a minha avó. E aí era andar a cavalo, correr de boi, de vaca, né? Então eram férias maravilhosas. Andei de carro de boi. Gente, né? Então, lembranças maravilhosas que me fazem ser quem eu sou hoje. E tem uma coisa muito que também me guarda a memória afetiva muito alegre, que é eu, bem pequena, andei de trem. Na nossa cidade, Alagoinhas, era o maior entroncamento de trem ferroviário do Norte e Nordeste. Então, a gente tinha... O trem era para a gente não sei se você chegou a andar de trem, se você conheceu, mas o trem para a gente era um transporte que nos trazia para Salvador. Gente. Então, meu pai era fotógrafo. A Maria Fumaça, né? A Maria Fumaça, era Maria Fumaça. Tinha um que era chamado Marta Rocha. Tinha um pirulito que saía bem cedo, 4 horas da manhã, a gente saía, pegava, vinha para Salvador. As praias do subúrbio, a gente frequentava as praias do subúrbio. E da tardinha voltava para o interior. Era maravilhoso. Então, eu tenho essa memória e eu espero que volte agora, né? A gente está vendo aí o VLT já é uma realidade e há um projeto do trem voltar para o interior. E Alagoinhas para a gente fechar o bloco da vida pessoal, quer saber quantos filhos, quantos netos? Eu só tenho um filho, né? E só tenho uma neta. Minha neta está com 6 anos, meu filho com 39 anos. É bom ser vó? É a melhor coisa do mundo. Melhor do que ser mãe, diferente? Olha, é diferente, né? Ser mãe é muito bom, e principalmente com o filho, o meu filho, que só me dá alegrias, né? Felizmente, eu aprendo muito com ele hoje em dia. E agora ser vó, eu vou lhe dizer, meu filho que me perdoe, mas é muito melhor ser vó, eu adoro. Sou apaixonada por minha neta. Pois olha, a gente vai terminando o bloco com essa coisa amistosa, o sorriso da vereadora. No próximo bloco eu prometo irritar um pouquinho ela. Falar de algumas coisas polêmicas para extrair o melhor para você que assiste o programa. A gente volta rapidinho, não muda o canal, não muda a sintonia da rádio, porque a gente volta já já. Pois de volta com o seu Questão de Ordem. Agora você já conhece a nossa convidada, não tem como fazer surpresa a mais. Nós falamos muito sobre vida pessoal no primeiro bloco, mas eu queria lembrar uma coisa para você. Aponta a câmera do seu celular aí, para o QR Code que aparece na sua tela. E você vai ter acesso a toda a programação da TV Câmara Salvador, da nossa TV Câmara Salvador. Tanto a esse programa, por inteiro, se você perdeu o primeiro bloco, como a todos os programas e mais. Acompanhe a vida do político de Salvador. A Câmara mostra tudo, as sessões ordinárias, sessões especiais, audiências públicas, ações do vereador, o dia a dia da Câmara, reunião das comissões, tudo a gente mostra. Ninguém abre tanto a Câmara de Vereadores para você do que a nossa TV Câmara Salvador. Vereadora, tudo bom? A gente terminou o primeiro bloco falando de família, de filhos, de netos, de coisas muito boas, né? A gente vai começar agora a falar de política, que é uma coisa boa, a gente deve gostar, porque se você não gostar de política, alguém vai gostar por você e vai fazer o que você não gosta, mas a gente foi para as ruas de Salvador, o programa vai para as ruas. E nós fazemos uma pergunta para quem está na rua, olha, o que é que você quer pedir ou falar para um vereador da Câmara de Salvador? E aí, o que vier de lá, a gente leva para a edição e traz para vocês responderem. Posso mostrar para a senhora? Pode, claro. Então, fica à vontade. Por favor. Assista.
cheio de buraco, encosta aí, as pessoas que moram em encosta aí, eles não vão lá ver nada. E muita coisa errada. Olha, os vereadores de Salvador têm que trabalhar mais e principalmente olhar para os artesãos, que eles disseram que ia fazer um espaço para os artesãos e até hoje nós esperamos. Salvador está precisando muito do emprego, né? Do emprego para que a cidade cresça, para que venha trazer resultado, né? Que os jovens estão cada vez mais deixando a desejar. Se jogando nas drogas. Segurança, então, nem se fala, tá tudo mesmo uma baderna mesmo. Quem mora na periferia sabe o que está passando, o que está sofrendo, as faltas que fazem, principalmente segurança pública e a saúde. Segurança é saúde em primeiro lugar, saúde que está precária, né? Itapuã, loteamento residencial, Encontro das Árvores. Tem 15 dias que lá não passa caminhão de lixo. Transporte coletivo que tá uma vergonha, porque final de semana você não tem ônibus, você não encontra ônibus na rua. Hoje mesmo eu fiquei 1h30 no ponto, tive que pagar a Uber para chegar aqui. Há mais de 40 minutos nós estamos esperando um coletivo e nesse momento aqui vai sair um coletivo. É comum a senhora ir andar nas ruas e ver essas queixas e responder a esse apelo popular? Eu queria dizer uma coisinha primeiro. Eu valorizo muito a Câmara Municipal. Eu acho que das instituições que nós temos na nossa República, no nosso Estado, a Câmara é aquela que está mais próxima do cidadão. Então, é aquela que tem, inclusive, a responsabilidade pela Constituição Federal de organizar a vida na cidade. É na cidade que as pessoas moram, que as pessoas demandam os serviços públicos, que as pessoas adoecem de um jeito ou de outro e que morrem, trabalham ou não trabalham. Então, é a Câmara que é responsável por aprovar todas as políticas públicas que o Executivo, que ganhou a eleição, o prefeito, o que ele planeja vai para a Câmara aprovar. Então, é muito importante a Câmara Municipal. A Câmara tem a competência de fazer as leis, de aprovar as leis e de fiscalizar o Executivo. No nosso ordenamento jurídico é assim. O Legislativo fiscaliza a ação do prefeito. Isso é fundamental numa democracia. Então, eu tenho visto, eu gostei muito do que a Vera Correia, Edith, César, Rita, Juraci e os outros trouxeram. Todos eles falaram sobre problemas concretos, reais e que a gente na Câmara tem também repercutido. Eu tenho visitado muitos bairros, meu trabalho é assim eu não fico parada aqui no gabinete, eu pouco paro aqui no gabinete, meu trabalho é muito no plenário e nas comunidades, e nas ruas, e junto às categorias de trabalhadores, fiscalizando como é que está o acesso ao serviço de saúde, como é que está o acesso à educação, à creche, né? Como é que as pessoas estão vivendo, estão empregadas, desempregadas. Então, o que foi trazido aqui, né, tem sido matéria de trabalho nosso, de ação nossa e de luta nossa concreta. Por exemplo, a questão de buracos, manutenção da cidade, buracos, lixo. Esse mês mesmo, aliás, tem 2, 3 meses que a gente vem cobrando da Prefeitura os contratos de manutenção altíssimos que foram feitos este ano, né, o ano passado e nos últimos anos, e que a gente não vê isso, o reflexo disso, o resultado, nas ruas. Nós estamos com a cidade realmente muito cheia de buracos. Nós estamos com a cidade suja, muito suja. Semana atrasada eu estive em Cajazeiras a partir de uma denúncia numa Câmara itinerante que a gente fez lá em Cajazeiras. Não sei se você lembra, você estava lá. Então eu fui visitar aquele ponto de lixo que o cidadão indignado denunciou lá e vi uma calamidade, uma coisa indigna, os ratos saindo, entrando na casa das pessoas. E aí fizemos um ofício para o presidente da Limpurb, né, e chamando, no mesmo dia foram lá, recolheram lixo, mas precisa fazer uma obra no local. Amanhã eu estou com uma audiência marcada na semana, na Secretaria de Manutenção, vou levar o pessoal de lá que reclamou para a gente ajustar a conduta do Executivo. O poder público tem a obrigação de devolver
em serviços e obras, o que a gente paga, o que o cidadão paga é imposto. Não é favor nenhum. Isso não deve ser partidarizado. Depois terminou a eleição, nós estamos no mandato, o prefeito está fazendo a gestão, tem a obrigação de atender todos os bairros igualmente. A coleta tem que ser feita na cidade como um todo de maneira igual. Se tem mais dificuldade em um local, porque naquele bairro há uma densidade maior de população, cria alternativas. Lógico. O que não pode deixar a população à mercê do risco que o lixo traz, num ambiente insalubre, num ambiente degradante, porque isso é falta de respeito. Então, a questão do lixo está corretíssima, a gente precisa melhorar a manutenção da cidade. Espaço dos artesãos. Também fiz, no semestre passado, uma audiência pública onde a gente reuniu os artesãos aqui do Centro Histórico. Foi uma discussão muito interessante e nós temos proposta. Foi organizado um conselho de representantes do Centro Histórico para a gente começar a pressionar a prefeitura para melhorar a vida aqui no Centro Histórico, mantendo as pessoas que trabalham, e são muitos artesãos que trabalham, artesãos ambulantes, que trabalham, que vivem aqui, que dão vida a esse lugar, porque a vida do lugar quem faz são as pessoas. São as pessoas pobres, são as rodas de capoeira, são os grupos de samba, é o povo que se reúne ali em cada bairro e tal, que faz a vida do lugar, e a gente tem que dar condição. A gente vai em outras capitais, a gente vê que além do mercado, nós temos um mercado modelo. Essas capitais também têm os mercados centrais, mas tem as feiras de artesanato permanentes. Exato. Então, eu em relação ao artesão também, eu consegui aprovar um projeto no ano passado, que é a criação da política municipal de economia solidária. Política Municipal de Economia Solidária, que estabelece o quê? Que a prefeitura, o município tem que garantir espaços para feiras permanentes, para que os artesãos possam expor os seus produtos, comercializar. Aracaju tem, Maceió tem, João Pessoa tem. Belo Horizonte tem. Por que a gente não pode ter? A gente precisa ter investir na possibilidade de geração de renda e economia a partir dessas pessoas, que tem muita gente que está fora do mercado formal. O desemprego cresceu e as pessoas se viram para conseguir gerar renda e sobreviver. Então, essa política ela é fundamental. Nós estamos marcados também para regulamentar essa lei, e eu espero poder contribuir com os artesãos e artesãs, a maioria mulher, nessa cidade, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida. O maior problema de Salvador é a pobreza. O maior problema de Salvador é o desemprego. E o município tem que dar resposta a isso. Então, essa é uma política, um projeto de lei que eu fiz, a pedido também das pessoas, dos segmentos de artesãos e artesãs, para que a gente possa fazer frente a esse problema que é grave, que está na raiz da violência, que está na raiz do subdesenvolvimento. Então, se a gente não mexer, não botar o dedo nessa ferida, Salvador não se desenvolve. E eu vou lhe dizer uma coisa, nossa cidade é uma cidade que tem um potencial imenso. Salvador foi a primeira cidade do Brasil. O Brasil nasceu aqui. Foi a primeira capital do país. A Rua Chile é a primeira rua desse país. A Baixa do Sapateiro é uma das primeiras, cantada em verso e prosa, e está do jeito que está, um cemitério. Então, nós estamos de olho nisso também. Salvador apesar de ter sido a primeira capital, já foi capital das Américas. Daqui saíam navios carregados de ouro e de açúcar para a Europa. Então, nós já tivemos anos de muita pujança econômica e hoje nós somos a penúltima capital em renda per capita. Estamos nos piores lugares, os índices sociais são os piores. Por quê? Por que nossa cidade é mais pobre do que Aracaju, do que Natal, do que todas as capitais? Menos só ganha para Belém, em renda per capita. A renda de cada cidadão per capita por cabeça. Então, a gente precisa se perguntar por isso. E não só se perguntar,
mas é preciso que a prefeitura tome providência para diversificar a base econômica, e isso eu tenho me batido muito, eu tenho colocado isso muito. Então, essa questão do emprego também que fala aqui, do desemprego, a gente tem que... Vereadora, sua área técnica e acadêmica, lógico, o vereador ele atua em todas as áreas, ele é vereador da cidade inteira em todos os temas. Sua área técnica e acadêmica é a saúde. Eu lembro agora que a senhora foi vice-presidente da Comissão de Saúde junto com o Dr. Maurício Trindade. Era um médico e uma enfermeira. E lembro que vocês iniciaram um negócio de uma blitz. Era a blitz, a gente chegava às vezes a gente estava na rua às 6 da manhã. A TV Câmara acompanhou tudo. E a senhora chegava no posto sabendo qual era o remédio que não tinha. Vamos na farmácia. Porque conhece, era que a senhora conhece. O que pode se fazer, vereadora, para melhorar o atendimento de saúde municipal de nossa cidade, as UPAs, os postos de vacinação? O que a Câmara pode fazer para melhorar isso? Pode fazer muito. Né? Eu digo, a Câmara tem muito poder. Nós precisamos usar esse poder em benefício da coletividade. A questão da saúde, como eu sou enfermeira e eu sou uma amante, apaixonada pelo SUS, se dependesse de mim, a gente não tinha saúde privada. Também tinha pública de qualidade para todas as pessoas. É o meu pensamento. Como a Constituição define, né? A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E o município universal. E o município tem essa responsabilidade da prestação da assistência direta, como na educação. É o município que organiza os serviços a partir das demandas, das necessidades de cada cidade, de cada município. Então, aqui também uma pessoa falou, foi Rita que falou sobre a saúde. Então, eu tenho colocado como prioridade do nosso mandato, e as blitz foi uma forma que a gente encontrou de fiscalizar, porque é outro papel muito importante, é fiscalizar. Vereador é para fazer leis, aprovar projetos de lei e fiscalizar. Então, nessa fiscalização, a gente faz as blitz. Eu tenho ido. No primeiro semestre agora, mês de maio, eu fui a todas as unidades, quase todas as unidades de saúde mental aqui em Salvador. E uma coisa muito grave que está acontecendo é a falta de medicamentos. Falta de medicamentos para a saúde mental é igual à crise psicótica, a depressão, a ansiedade e a possibilidade de suicídio. Então, desde o ano passado, desde 2025 todo, faltando medicamento e ainda permanece. Então, foi outro apelo que a gente fez. Tive em audiência com a secretária, porque eu faço assim, eu vou, fiscalizo e me reporto ao secretário, antes de qualquer coisa. Mando correspondência, me reporto ao secretário, ao superintendente, ao dirigente, a quem for, até ao prefeito, para que me dê respostas. Eu lembro até que nessa época o secretário era um ex-colega da senhora, ex-presidente da casa, Léo Prates. E lembro até que ele, na segunda dia que ele passou, ele acha que ele ligava, onde é, ele já chegava junto com a senhora. Então, e lembro também que ele atendia. Ele ia anotando e atendia. Essa relação é boa do vereador com o secretário? É importante isso? É fundamental, porque nós não somos, a princípio, apesar de eu ser da bancada de oposição, eu não torço contra a cidade. Eu não torço contra. Eu quero que as coisas funcionem para que o cidadão tenha o melhor, tenha os seus direitos sociais garantidos. Não é favor, digo novamente, garantir saúde e educação não é favor, porque o cidadão paga imposto. E cabe ao Executivo devolver sob a forma de serviço e a Câmara fiscalizar. Então, em relação à saúde, nós fizemos e estamos voltando a fazer. Eu fiz essas agora e quero até convidar a TV Câmara para ir com a gente também. Porque é assim que a gente vai colocando o debate, a discussão, a reflexão do gestor para melhorar o serviço. E tenho certeza que nenhum secretário vai se colocar, ou mesmo o prefeito, contrário a isso. Nós não fazemos fake news. É outra coisa que eu quero deixar. Eu estou no 5º mandato, eu sou a vereadora mulher com mais mandatos na Câmara Municipal. Nunca você vai me ver, nunca me viu, nem nunca vai me ver fazendo fake news ou fazendo denúncias infundadas. Quando eu denunciar alguma coisa, é porque eu fui lá antes. É porque eu tenho uma prova na mão. Então, eu sempre atuei assim e eu acho independente do governo que esteja aí. Quero falar de transporte, já te dei pouco tempo, mas eu quero falar antes de Câmara Itinerante. É um projeto seu, daqui da casa, Câmara Itinerante, que aproxima ainda mais. A senhora acabou de dizer que, por discussão numa Câmara Itinerante, a senhora foi fiscalizar a coleta de lixo lá em Cajazeiras. A Câmara foi ali na região de Águas Claras, a Câmara Itinerante. O quanto é importante quem está em casa ouvindo agora a gente, assistindo a gente, participar.
ó, tem uma cama itinerante no meu bairro, eu vou lá para essa cama, eu vou participar, o quanto isso aproxima, o quanto isso melhora a comunidade. É fundamental a participação do cidadão, porque nós somos representantes, mas nós temos a obrigação de apresentar as demandas, de fazer a mediação entre o povo e o executivo e os poderes públicos, quem seja quem for, mas é preciso que o cidadão também tenha um protagonismo. É das pessoas, é do povo que nasce o protagonismo. As coisas, elas só se constituem se tiver movimento da sociedade. Então eu faço um apelo, quando a gente chegar em qualquer bairro, em qualquer região, participe do Câmara. Às vezes as pessoas ficam desesperançadas, dizem, não adianta. Adianta sim, adianta. A gente precisa insistir, nós não podemos jogar a toalha. Especialmente num contexto desse, onde a gente está buscando fazer com que, muitas vezes, as autoridades que não são sensíveis, com que elas escutem. Então, é preciso dar força ao seu vereador, à sua vereadora, para poder a gente levar a coisa adiante. Esse Se Mexe Agora, nós vamos continuar. Vereadora, é o seguinte, volta e meia, quase que anualmente, a Câmara recebe pedidos da Prefeitura para aprovar subsídios para o transporte. E, geralmente, a bancada da oposição, ela é contra aos subsídios, porque ela quer mais discussão. Ultimamente, a gente acabou de aprovar um subsídio. Uma coisa que nasce, eu acho que dentro do próprio PCdoB, eu acho que é de vocês, é a proposta da tarifa zero, né? Onde ninguém vai precisar pagar transporte. O governo vai subsidiar esse transporte. Algumas pessoas dizem que isso é utopia, que isso é impossível de acontecer. O que a senhora fala sobre isso? Tarifa zero, o cidadão não vai pagar transporte. A gente vive de utopias, né? A utopia tem um autor, um escritor, Galeano, que diz: a utopia nos serve para a gente caminhar. Então, eu acredito, né, que a gente pode fazer tarifa zero. Nós temos exemplos em muitas cidades, tanto do Brasil, no exterior, mais ainda, onde não se paga o transporte é serviço público. Hoje a gente diz que o transporte é serviço público, mas não é público. Cidadão paga e paga muito. Nós temos aqui em Salvador a tarifa mais cara do Nordeste e a quarta mais cara do país. E nós temos, eu já falei aqui, uma renda per capita muito baixa. É a penúltima renda. A tarifa aqui é mais cara do que São Paulo, do que Rio de Janeiro. Nós podemos fazer tarifa zero sim, é preciso, tem formas. Tem muitas cidades, não tem capitais ainda, mas tem muitas cidades brasileiras que já têm tarifa zero. Isso ajuda no desenvolvimento econômico. Bota passageiro no ônibus, tira carro da rua, bota as pessoas a andar de transporte público. E nós precisamos melhorar. O transporte de Salvador está caótico. E acho que uma das saídas é a tarifa zero. Tem metodologias, não é impossível, é viável, é preciso que haja disposição política dos governos para que isso aconteça. Óbvio que vai precisar de ajuda do governo federal, estadual, sentar as três instâncias na mesa para fazer com que isso aconteça em Salvador, que é a capital do estado, e a gente vai ver como essa cidade vai melhorar. Ninguém vai perder aula, ninguém vai chegar atrasado na consulta. Isso é resultado já de onde funciona. As mães vão poder frequentar o pré-natal, né? Os meninos, muitas crianças perdem, crianças autistas. Eu assisti num bairro que eu fui no fim de linha, perde a consulta, perde a possibilidade de fazer o tratamento. Então, não é só aliviar o bolso, mas é possibilidade da pessoa viver a cidade. Vai para um cinema. Uma das coisas que seu colega aqui falou na casa do Rodolfo Ferreira é o seguinte, que várias pessoas estão andando a pé. Salvador porque não tem dinheiro para pegar ônibus. Exato. Tem um estudo do Ministério Público de um pouco tempo atrás, eu acho que agora aumentou, 30% da população de Salvador andando a pé porque não tem recurso para pagar o transporte. Tem mães que declaram que tem 2 filhos na escola pública, manda um dia, o outro no outro, porque não pode pagar a meia passagem para os 2. Então não é possível, gente. Se a gente garante a escola pública que não se paga,
tem que garantir o acesso, né? Então, eu acho que transporte, mobilidade é sinônimo de desenvolvimento, de direito à cidade. Tem gente que mora na periferia que nunca veio no centro. Então, ela não conhece Salvador, ela não vive a cidade, que nunca foi no cinema, não tem acesso, que nunca foi no estádio. Então, é preciso pensar dessa forma, de que as pessoas têm direito a viver dignamente e usufruir de tudo que a cidade oferece. E para a cidade ser melhor, a gente precisa fazer políticas públicas que incluam. Tem muita gente excluída de muita coisa em Salvador e a gente precisa mudar isso. E a Câmara tem um papel importantíssimo nessa garantia de uma vida melhor. A gente falou no primeiro bloco de ouvidoria, né, do seu papel como ouvidora no começo, e a gente tem, a senhora averigou uma denúncia de falta de professores de fardamento escolar na escola Valdemar Bibiano. Qual é o papel da Câmara quando recebe uma denúncia como essa? Não tem professor, não tem fardamento, não tem merenda. O que é que a Câmara faz diante de uma denúncia como essa? A ouvidoria recebe esse tipo de coisa, e aí? A Câmara tem que se dirigir, primeiro conversar com a pessoa que fez a denúncia, verificar em loco a situação, né? A gente faz a visita técnica, que a gente chama, analisa e procura a autoridade responsável por garantir aquele direito. Então, eu tenho, por exemplo, recebido mensagens de muitas escolas em relação a fardamento, a material escolar. É humilhante para a criança que vai com a farda apertada, curta, ou então não vai sem farda, ou então a mãe faz um esforço para comprar, para se virar para garantir o uniforme. É humilhante o material escolar, não é possível. Nós temos recurso federal, inclusive, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica para isso. A Prefeitura precisa se organizar melhor para garantir no tempo correto esse material, para que as nossas crianças sejam tratadas dignamente, né, com respeito, porque eu volto a dizer, a infância é fundamental e as pessoas não podem ficar passando por humilhação. Isso mais tarde vai se refletir de uma forma de agressividade, de depressão, de violência. Então, tudo que a gente puder fazer, a Câmara pode fazer, fiscalizando, cobrando, pressionando o Executivo. Me chamaram uma escola lá em Pituaçu, Escola Municipal de Pituaçu, um pai, a escola fechou. Era para 8 meses a reforma, já tinha 3 anos. Aí eu fui verificar as crianças em instalações provisórias, em instalações inadequadas, apertado, banheiros, inclusive nesse lugar tinha banheiro sem porta, né? Então, fiação sem ar-condicionado na sala quente, barulhenta. Então não é possível 3 anos, né, de uma reforma que era para durar 8 meses. O que aconteceu? Não há uma prestação de conta sobre essa situação, não há um monitoramento, não há uma transparência. Aí dessa escola já me chamaram para outra. Eu fui, a outra estava desde 2023, que era para ser entregue, estava 3, 4 anos parada, uma escola, 600 alunos. Desses, 100 alunos são neurodivergentes, sem auxiliar de classe. Então, coisas absurdas acontecendo. O secretário fica numa posição, infelizmente, eu tenho muito respeito pelo secretário atual, Tiago Dantas, mas está precisando agilizar essas obras. Fui de uma em uma, eu fui a 4, 5 escolas já com obras paradas nessa condição, os professores em desespero, os pais cobrando, creches, tem uma creche ali em Boca do Rio, né? Que até tem o nome de José Maria de Magalhães Neto, vou dar o nome que é para divulgar, detonada, fechada, nessa daí não me deixaram entrar, obra parada também. Então, o que está acontecendo? É preciso que a gente tenha uma gestão melhor sobre essas obras, sobre os recursos públicos e transparência. Nós não podemos continuar com esse tipo de gestão, nem na saúde, nem na educação, em qualquer outra área, né, da administração pública. E o nosso papel, o papel da Câmara é esse. Se a gente tivesse os 43 vereadores fazendo isso, eu tenho certeza que a gente... E tem alguns outros vereadores que priorizam outro tipo de trabalho, de ação, mas eu quero chamar, inclusive, fazer um apelo, vamos todos, né, para
se a gente ficar na saúde e na educação, a gente vai prestar e no transporte, um grande serviço à nossa população, que merece muito. TV e rádio, a gente não tem todo o tempo que a gente queria ter. Eu queria passar o dia aqui no seu gabinete, não foi possível. Mas eu vou dar 1 minuto para a senhora se despedir das pessoas que estão assistindo a gente e ouvindo a Rádio Câmara e fazer um convite para elas, olha, que elas não percam as atividades da Câmara, que elas venham presencialmente. Gente, audiência pública, o nome já diz, tem que ter a participação pública. Vocês ajudam a construir as coisas. Sessões ordinárias também tem lugar nas galerias para você participar. E quem não pode participar, assiste pela TV Câmara. Faça esse apelo, convite e mais. Dê o endereço, o número do seu gabinete. Pronto. Então, eu quero agradecer a esse bate-papo aqui da TV Câmara e dizer que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que o nosso mandato está plenamente à disposição. Tiver denúncia, se tiver proposta, ideias, pode trazer, mandar. Meu Instagram é aladilce.souza, mas pode vir aqui na Câmara e participe, vá às audiências públicas, adianta, ajuda, você contribui e muito, você nem tem ideia de como vocês contribuem quando dão alguma sugestão, ou mesmo a simples presença já nos ajuda, nos apoia, porque política é exatamente isso, é a possibilidade que a gente tem de se unir para transformar a realidade. Não existe outra forma. Não é através de guerra, não é através do autoritarismo, não é através de atitudes antidemocráticas, é através da democracia, da participação, da luta coletiva que a gente muda. E nós estamos precisando mudar muito. Não só em Salvador, mas estamos precisando mudar também, fortalecer a democracia no nosso país. As eleições estão aí, próximas. Nós precisamos continuar no caminho da democracia. E nós precisamos, uma coisa muito especial nessa eleição agora, é garantir a nossa soberania. Os Estados Unidos têm um presidente, aquele laranjão, que está de olho nas nossas terras raras, está de olho nas nossas riquezas, está de olho, está com os mísseis apontados para o Brasil. Então, vamos prestar atenção ao que está acontecendo através da política no mundo, no Brasil e aqui na nossa cidade, e dizer que as coisas começam no município. Então, vamos participar aqui, vamos acompanhar, e você é muito bem-vindo e bem-vinda na Câmara Municipal de Salvador. Laranja só que vem de Alagoinhas. Obrigado, vereador. Obrigado a você que assistiu o programa até agora. A gente sabe, tem certeza que se você tiver tempo para assistir televisão, não muda o canal, nem muda a sintonia da rádio, se você ouvindo pela Rádio Câmara, porque tudo o que acontece aqui é pensando em você. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, vereadora.